Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos trabalhar com potências de base 10, ou potência de 10. Talvez seja uma parte das potências mais legais que a gente verifica. Mas por quê? As potências de base 10 são talvez as potências mais importantes, pois são muito usadas no estudo de outras ciências, como o caso da física. Ou seja, a gente já sabe que existe uma relação nas potências entre a base e o expoente. Mas que relação é essa? O expoente determina quantas vezes que eu devo repetir a base. Então, vejamos bem, quando eu tenho 10 elevado à sexta, seria o quê? Seria a base 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E ao multiplicar, 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10, 100. Ao multiplicar novamente, 100 vezes 100, daria o quê? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10 mil. Vezes 100, daria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Epa! Na hora que eu verifico, quantos zeros eu tenho aqui? Um total de 6 zeros. Não está coincidindo exatamente com o expoente da potência? É exatamente isso. Ou seja, quando a potência tem base 10, o resultado sempre começará com o algarismo 1, onde a quantidade de zeros que você vai escrever coincide com a quantidade do expoente. Por isso, então, que 10 elevado à quinta é o algarismo 1, seguido de 5 zeros. 10 à quarta, o algarismo 1, seguido de 4 zeros. 10 ao cubo, o algarismo 1, seguido de 3 zeros. 10 ao quadrado, o algarismo 1, com apenas 2 zeros. 10 elevado a 1, o algarismo 1, com apenas 1 zero. Mas o que a gente observa quando a gente verifica 10 elevado a 0? Ainda assim, o algarismo 1, só que com 0 zeros. Ou seja, o algarismo 1 sem nenhum zero. Então, a gente vai concluir com isso que 10 elevado a 0 será apenas 1. Mas, se a gente viesse aqui e fôssemos continuar 10 à sétima, 10 à oitava, 10 à nona, o que a gente verifica? Que os números iam sendo cada vez maiores. Concordam comigo? Bem, uma das aplicações das potências de base 10 ocorre na representação simplificada de números ou muito grandes ou muito pequenos. Vejamos. A massa da Lua é... Uau! Que número é esse? Bem, para que a gente possa ler esse número, a primeira coisa que eu preciso é verificar quantas classes ele tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Incompletas, mais 8 classes. Então, vejamos. Para que eu pudesse ler 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão. Ou seja, qual é a massa da Lua? 73 sextilhões, 600 quinquilhões de quilos. Nossa! Mas que número grande! E será que quando a gente fala esse número as pessoas entendem rapidinho? Eu acho que não. Então, por isso, foi criada uma forma mais simples, uma forma abreviada de escrevermos esse número. E qual seria? Bem, a gente vai separar os algarismos significativos. Lembram? Os algarismos que significam quantidade. Lembram deles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que aparecem antes da sequência de zeros que nós teremos.
Então, poderíamos abreviar a massa da Lua da seguinte maneira: 736 vezes, se é uma sequência de zeros, então 10 elevado a. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zeros. Então, a forma abreviada da massa da Lua será 736 vezes 10 elevado a 20. Ok? Vê se não fica mais fácil para a gente falar. A mesma coisa com a massa do Sol. Uau! Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 classes incompletas. Então, como que a gente vai ler isso? Então, vamos lá. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão, septilhão, octilhões, nonilhão. Uau! 1 nonilhão, 989 octilhões de quilos será a massa do Sol. Nossa, é muito número, né não? Mas então vamos abreviar. Lembram o que eu disse? Nós vamos separar os algarismos significativos que aparecem antes da sequência total de zeros. Só que dessa vez, quantos zeros a gente tem? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 zeros. Então, a massa do Sol é 1989 vezes 10 elevado a 27. Então, quer dizer que quando a gente utiliza as potências de 10, a gente pode escrever um número bem grande ou até mesmo um pequeno, mas por enquanto a gente vai trabalhar com os grandes, ok? Através de quê? Através do produto da multiplicação de dois fatores, onde um desses fatores será sempre uma potência de base 10. Vejamos. Quando você tem um número 650 milhões, então o que seria isso? Separando os algarismos significativos antes da sequência, eu tenho 65 vezes 10 elevado a 3, 6, 7. Ok? A mesma coisa acontece com os números seguintes. Separo, então, 54, que vai multiplicar 10 elevado a 3, 6, 9, 11 zeros. Separo os algarismos significativos antes da sequência total de zeros, unicamente escrita por zeros. Então, 30.204 vezes 10 elevado à 13ª potência. Ok? Então, mais uma vez, um dos fatores será sempre um número natural, que virá antes da sequência de zeros. E o expoente dessa potência será o quê? A quantidade de zeros que o número apresentou na sequência dada. Ok? Então, vejamos. Arredondamento de números para a forma de potência de base 10. Bem, a ordem de grandeza de um número é a potência de 10 que mais se aproxima do valor desse número. Então, vejamos um determinado número, de qual potência de 10 ele está mais perto. Para saber se o algarismo de ordem mais alta de um número está mais próximo ou de 10 elevado a 0 ou de 10 elevado a 1, vamos compará-lo aproximadamente a 3,16, que é o quê? Que é o valor aproximado da raiz quadrada de 10, ok? Então, a gente precisa ter em mente esse valor aqui, ó, 3,16. Então, vamos lá. Qual a ordem de grandeza do número 224.050.321? Primeira coisa que a gente precisa verificar, quantas ordens tem esse número.
Lembrando que ordem é a posição ocupada por cada algarismo. Então, nós temos 3 algarismos, 6 algarismos, 9 algarismos. Então, nós temos 9 ordens. Segunda coisa que eu preciso verificar. Qual o valor absoluto da ordem mais alta? Ou seja, a maior ordem que nós temos será ocupada por algarismo 2. Lembram-se que eu disse? Eu preciso ter em mente o valor de 3,16. Ok. O valor de 2, quando comparado com 3,16, ele é o quê? 2 é menor do que 3,16. Ok? Então, pelo fato dele ser menor, quer dizer, então, que ele está mais próximo de 10 elevado a zero, que significa 1. Então, sempre que isso acontecer, basta subtrairmos 1 da quantidade de ordens do número. Nós não verificamos aqui em cima que esse número nos apresenta 9 ordens. Então, o que eu vou fazer? 9 menos 1, que será igual a 8. Então, quer dizer que a grandeza mais próxima a esse número dado será 10 à oitava. Mas o que é 10 à oitava? Bem, seria o 10 à oitava é o algarismo 1, seguido de 8 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? O próximo valor seria 10 à nona, que é 1 com 9 zeros. Se compararmos, então, os dois valores, eu vou dizer que 224 milhões, 50.321, ele está mais perto de 100 milhões ou ele estaria mais perto de 1 bilhão? É claro que ele está mais perto de 100 milhões. Deu para entender, então? Mas vejamos um outro exemplo. Qual a potência de 10 mais próxima do número 89.218? Primeira coisa, verifico o número de ordens. Qual é a quantidade de ordens? Quantos algarismos? 5. Beleza. E qual o valor absoluto da ordem mais alta? 8. Conforme eu disse, o número da nossa referência é 3,16. Quando você compara esse 3,16 com 8, o que a gente observa? Que 3,16 é menor do que 8. Ok? Pelo fato do 8 ser maior, então ele vai estar mais próximo de 10,1. Ou seja, quando o valor 10 elevado a 1, desculpa, então vou voltar. Quando o valor é menor, ele está mais próximo de 10 elevado a 0. Quando ele é maior, ele estará mais próximo de 10 elevado a 1. Então, basta considerarmos o quê? Sempre esse mesmo valor que aqui está. Então, qual será? Será o 10 elevado ao número de ordens, que no caso é 5. Ok? Vejamos mais um então. Vamos lá. Arredonde o número 384 mil quilômetros para a potência de 10 mais próxima. Então, o que a gente precisa verificar primeiro? A quantidade de ordens. Então, quantas ordens tem esse número? 3 mais 3, 6. Em seguida, vamos verificar a ordem de maior valor absoluto. Vamos lá. A maior ordem, qual é o valor absoluto dela? 3. Ok? Então, o valor absoluto da maior ordem será o 3. Eu disse para vocês que a gente precisa comparar o 3,16. Quando eu tenho o 3, o que acontece com esse 3? Bem, vejamos. Se eu considerar 3,84, eu vou dizer que o 3,84 ele é o que
em relação ao 3,16? Na realidade, ele é maior, ok? Por que eu tive que considerar esses 3 valores? Porque 3 é exatamente igual a 3. Então, eu não conseguiria nenhuma resposta. Verificando, então, a próxima informação, eu já consigo dizer que 8 é maior do que 1. Então, 3,84, pelo fato dele ser maior, os maiores estão mais próximos a 10 elevado a 1. E quando nós formos considerar 10 elevado a 1, significa 10. Nós vamos considerar o próprio número de ordens. Então, vamos considerar 10 elevado a 1, que é igual a 10, elevado à sexta potência. Ok? Questão número 2. Ele pede para que a gente resolva a expressão abaixo. Então, vamos lá. Posso resolver todas as potências e também posso resolver a raiz. Ok? Então, 6 ao quadrado, 36, vezes base 10, algarismo 1 com essa quantidade de zeros. 1, 2, 3. Menos 2 à quarta, 16, vezes o algarismo 1 com essa quantidade de zeros. 100. Mais 5 ao quadrado, 25, vezes algarismo 1 com essa quantidade de zeros. 100. Menos. O que eu fiz aqui quando a gente começou? Eu vim aqui e coloquei um pontinho, porque vocês se lembram? A ausência de sinal é multiplicação. Raiz quadrada de 100, 10. Então, vamos lá? Resolvendo as multiplicações. 36 vezes 1.000, 36.000. Menos 16 vezes 100, 1.600. Mais 25 vezes 100, 2.500. Menos 10 vezes 10, 100. Então, subtraindo 36.000 menos 1.600, o que a gente vai encontrar? 34.400. Mais 2.500 menos 100. Ao somarmos 34.400 mais 2.500, 36.900 menos 100, então 36.800. Ok? Questão número 3. Complete as lacunas abaixo de acordo com o exemplo. Bem, o que ele deu aqui? Que 3 vezes 10 à quinta seria o quê? 3 vezes o algarismo 1 seguido de 5 zeros. Onde? Quando ele multiplicou 3 vezes 100.000, 300.000. Ok? Então, vamos lá. 8 vezes 10 à quarta. Então, 8 vezes o algarismo 1 seguido de 4 zeros. Ou seja, 8 vezes 10.000, 80.000. 37 vezes 10 à quinta. O algarismo 1 com 5 zeros. Então, 37 vezes 100.000 vai dar o quê? 3.700.000. 7 vezes 10 à nona, o algarismo 1 com 9 zeros. 7 vezes 1 bilhão, então fica 7 seguido de 9 zeros, 7 bilhões. 40 vezes 10 ao cubo, o algarismo 1, seguido de 3 zeros. 40 vezes 1.000, então 40.000. Espero que vocês tenham aprendido um pouco a respeito das potências de 10 ou potências de base 10. Bom trabalho, bons exercícios.